Liturgia do dia 26 de abril de 2023, quarta-feira da terceira semana da Páscoa. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos. Naquele dia, começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judeia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 65. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. 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 Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor. Ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu,
mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois do martírio de Estevão, veio a perseguição da igreja. Lucas conta que, com exceção dos apóstolos, todos se dispersaram pelas terras da Judéia e da Samaria. Assim começa uma nova fase na vida da frágil comunidade cristã, a difusão fora de Jerusalém. São particularmente atingidos os seguidores de Estevão, os helenistas, que se dispersam pela Judéia e pela Samaria, dando início à corrida da palavra pelo mundo, até os confins da terra. Entretanto, Saulo devasta a igreja, mas ela expande-se entre aqueles que estão fora do judaísmo. Os que tinham sido dispersos foram de aldeia em aldeia, anunciando a palavra da Boa Nova. Distingue-se outro diácono, Filipe, que, como Estevão e como os apóstolos, prega a Boa Nova e faz milagres. Assim, enquanto a igreja está de luto pela morte de Estevão, também se enche de alegria com a ação de Filipe e de outros discípulos anônimos, que pregam o nome de Jesus na Samaria. A fé cristã alarga-se a um novo espaço geográfico e cultural. É o mundo que se renova, graças ao contato com a palavra que se difunde. Com relação ao Evangelho, Jesus afirma: Eu sou o pão da vida. À maneira sapiensal, Jesus apresenta-se como o revelador da verdade, o mestre divino que veio para alimentar os homens. Jesus é personificação da revelação, ou revelação personificada. Utiliza o simbolismo do pão e do maná para descrever a sua própria revelação e o significado da sua pessoa. Mas a multidão não quer entender. Não reconhece Jesus como Filho de Deus. Então, Jesus denuncia-lhe a incredulidade. A igreja primitiva, que vivia um conflito com a sinagoga, manifesta por meio do evangelista a sua profunda ligação ao Mestre e a convicção de que o projeto de Deus se realiza no acolhimento que cada um dos crentes reserva a Deus. Ele fez-se homem, não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. O projeto de Deus tem em vista a salvação. Ao confiá-lo ao Filho, o Pai proclama que os homens se salvam em Jesus, sem que algum se perca. A vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. A expressão último dia em João indica o dia em que termina a criação do homem e se realiza a morte de Jesus, o dia do triunfo final do Filho sobre a morte. Nesse dia, todos poderão saborear a água do Espírito, dada à humanidade. Depois da morte de Estevão, aqueles que comungavam do seu extremismo, os que não aceitavam compromissos com o judaísmo, são também perseguidos. Por enquanto, escapam à perseguição os apóstolos, talvez na esperança de que fosse encontrada uma solução para os problemas com a tradição judaica. A perseguição ajudou a igreja a não adormecer e a reencontrar as suas raízes missionárias, que são o segredo da sua eterna juventude. Quantas vezes se verificou essa verdade ao longo da história? Quando os discípulos do Senhor parecem comodamente instalados, quando se consideram integrados num determinado contexto social, é o próprio Espírito a agitar o lugar com várias provações, incluindo a perseguição. Se a comunidade estiver viva, como estava em Jerusalém, a perseguição dará os seus frutos. Jesus não despreza a vida corporal. Quantas vezes interveio para curar doentes e até ressuscitar mortos, mas não pretende satisfazer apenas as nossas necessidades corporais. Quer dar-nos a vida em plenitude. O pão da terra conserva a vida,
mas não nos faz ressuscitar. Jesus quer que participemos da sua ressurreição, porque é essa a vontade do próprio Pai. Esta é, pois, a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus abre-nos um caminho através da morte até a ressurreição. Ao dar-nos o seu corpo na Eucaristia, Jesus comunica-nos a sua vida de ressuscitado e alimenta-a em nós. A Eucaristia é penhor de ressurreição. Jesus abriu-nos o caminho da vida eterna porque se entregou à morte por nosso amor. Na oferta de si mesmo, venceu a morte. Na Eucaristia, Jesus renova o dom de si mesmo, isto é, o meu corpo, que vai ser entregue por vós. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que vai ser derramado por vós. Receber a Eucaristia é receber aquele que se ofereceu por nós até a morte e, portanto, receber a força para percorrer o mesmo caminho. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Permanecei, ó Pai, com vossa família, e na vossa bondade fazei que participem eternamente da ressurreição do vosso Filho, aqueles a quem destes a graça da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.